Mulheres está de volta com um assunto que muito pai, muita mãe vai querer prestar atenção. Como é que você vai saber que escola você vai colocar o seu filho? Antes de mais nada, é bom saber que existem filosofias diferentes que variam de uma escola para outra, as chamadas linhas pedagógicas. Para saber como cada escola trabalha essa linha pedagógica, é interessante que você conheça o estabelecimento, né, que você está querendo matricular o seu filho e que conheça cada linha para saber do que se trata, né? Para falar sobre isso, estou recebendo aqui Marcelo Cunha Bueno, que é educador, tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo a Mulheres. Obrigado. É um assunto que eu achei muito legal, viu? É bom esclarecer mesmo, porque existem diferenças, muitos pais às vezes não se atentam para isso e acabam vendo que seus filhos estão sendo educados através de uma linha que eles não concordam muito. Antes de mais nada, é importante conhecer quais são as linhas pedagógicas existentes hoje e ver qual se encaixa melhor na sua filosofia ou no seu estilo de vida. Como fazer essa escolha da linha pedagógica antes de mais nada? Eu acho uma escolha complicada, né? As escolas particulares hoje acabam usando as linhas pedagógicas muito mais como um argumento produto, de venda. Um argumento de venda, exatamente, do que como propriamente... porque a linha pedagógica, ela orienta a visão que a escola vai ter da infância, da formação dos professores, e a partir disso... toda a rotina, toda a intervenção do professor, todo o processo de avaliação se dá por meio desse estudo, dessa teoria, né? Então hoje o que eu sinto nas escolas é que as escolas estão muito menos preocupadas com a questão teórica e muito mais preocupadas em usar esses nomes, essas linhas pedagógicas para atrair clientes. Exatamente, para atrair alunos. Mas isso, a linha pedagógica, ela define teoricamente o processo de avaliação, define a visão de infância, define a relação do professor com a criança e até a relação da escola com a família. Então esse é um cuidado extra que os pais devem ter, além de escolher a linha pedagógica, fiscalizar se a escola realmente coloca isso em prática no dia a dia com o aluno, com o estudante? A teoria e a prática, vamos dizer assim, aliado, a questão é que você só descobre a escola que você escolheu depois de um tempo lá. Depois que o ano letivo já está em andamento. Mas assim, tem duas grandes linhas, vamos dizer assim, no Brasil, que são linhas que orientam grande parte das escolas, né? A primeira delas é a escola tradicional, né? As pessoas têm muito preconceito com a escola tradicional porque, enfim, eu acho que por um desconhecimento, né? Então falam que a escola tradicional é uma escola rígida, fechada, disciplinária, etc, etc. E aí o professor é o único responsável por transmitir para as crianças os conhecimentos, etc, etc. E você tem uma escola construtivista, né? Que também as pessoas não têm tanto conhecimento, tem inclusive muitos preconceitos em relação às escolas construtivistas, que na sua essência acredita que a criança é capaz de construir o conhecimento de acordo com o seu desenvolvimento, né? A partir dessas duas, vamos dizer assim, dessas duas bases, você tem diversas outras linhas que acabaram se plasmando essas grandes correntes. Então né? essas duas são consideradas as primeiras? Não. As que deram origem às outras? Não, você tem, se a gente voltar no tempo, assim, você tem uma escola que era uma escola que simplesmente transmitia o conhecimento, uma escola acadêmica, tecnicista. Não, antes mesmo da escola tecnicista, né? Então você tem aquelas escolas, o professor estava lá, ele passava a matéria, era um acúmulo de conteúdos e as crianças assimilavam isso como decorando, enfim. E a partir de um tempo começou a se pensar nesse tempo da infância, né? E os estudos começaram. Bom, as crianças aprendem de determinada forma, a criança de 1 ano aprende diferente da criança de 2, de 3, de 4, a criança dessa região, dessa classe social aprende de outra forma, e aí foram se desenvolvendo, vamos dizer assim, estratégias e intervenções diferentes. Não são as primeiras, mas no Brasil são as mais fortes. São as mais comuns. As mais comuns. As mais fáceis de encontrar. Então, entre a tradicional e a construtivista, pelo jeito a construtivista é a que tem uma maior procura? Porque a tradicional está sendo mais criticada ou não? Não, é engraçado que hoje, não necessariamente, assim, é engraçado que hoje as escolas, elas têm uma tendência mais tradicional, então uma exigência muito maior pelo conteúdo. Acho que por conta desse processo que se dá no final
é o vestibular, que é essa prestação de contas de tudo aquilo que você aprendeu. Né? Então, hoje em dia as pessoas estão fazendo, eu acho que um caminho oposto, estão indo mais para uma filosofia tradicional, ou seja, uma filosofia que acredita que sim, a pessoa para aprender precisa acumular conhecimento, do que propriamente criar vamos dizer assim, um modo muito particular e muito singular de aprender, que aí a gente podia dizer, bom, talvez isso seja o construtivismo, né? Mas eu acho que, para além desse pedagogês, né, as famílias elas precisam saber se a escola está muito... se a escola ela consegue falar direito a respeito do que pensa, do que estuda, da filosofia que ela põe em prática no dia a dia, né? Tá. Porque hoje em dia, putz, você chega na escola, você tem... hoje em dia você tem as apostilas, que são esses sistemas apostilados que acabam dominando quase o país inteiro e que acabam normatizando todo o conhecimento. Você tem escolas que falam que são construtivistas, mas tem as apostilas e fazem uma disciplina por castigo. Então acabam gerando uma contradição nesse caso. Absolutamente. Assim, mas a escola é um espaço de contradição um pouco. É por isso que eu digo assim, precisa entrar na escola, passar um tempo, conversar bastante com os professores. A escola precisa ser aberta para receber as famílias e a partir disso a família vai entendendo um pouco como aquela escola trabalha. Não existe mais uma escola que tem uma linha pedagógica pura, vamos dizer assim. Que leve ao pé da letra tudo que aquela linha diz na teoria. É impossível, o mundo não é assim, né? O mundo, a gente funciona o pensamento funciona como uma trama, né? Uma teia, e a escola acompanha isso de certa forma. Mas na sua opinião, as escolas estão muito preocupadas hoje em preparar para o vestibular, em conseguir angariar números, por exemplo, a gente colocou tantos alunos na faculdade X, ou a gente colocou tantos alunos na faculdade Y, porque isso traz mais alunos do que propriamente com a filosofia, em ensinar um cidadão a ser cidadão, ou ensinar ele a pensar, ensinar ele a buscar o conhecimento, a buscar a informação? Sim, concordo plenamente. Acho que as escolas estão muito mais preocupadas em mostrar esses resultados do que propriamente trabalhar um processo porque dá muito mais trabalho. Assim, é muito mais fácil você dizer, bom, eu preciso chegar aqui, precisa tirar a nota assim, todo mundo precisa tirar, então você deixa todo mundo igual, do que você perceber, bom, que o João tem uma questão singular, tem um gosto diferente da Maria, então ele precisa de uma intervenção do professor. Isso dá muito mais trabalho, mas isso é verdadeira educação. É para isso que a gente deveria lutar e é que as famílias deveriam cobrar das escolas. Quando for falar com o professor, quando for falar com a diretora da escola, com o diretor, sei lá, perguntar ao meu filho em relação ao conhecimento, o que eu posso fazer? Ele acompanha, ou ele tá atrasado? O que ele gosta? Bom, ele não sabe isso, mas como vocês ajudam? Porque a escola, ela acaba colocando essas metas e aí é difícil da criança chegar, né? Assim, porque cada um tem seu tempo, né? Cada aluno tem seu tempo de aprendizado, imagino eu. Então, se a criança não está aprendendo, ela pode ficar com o estigma de ser o atrasado ou o burro da classe, e aí virar até motivo de chacota entre os alunos. Isso pode criar um trauma enorme em cima dessa criança, ao passo de que se essa escola tivesse uma outra filosofia de trabalho em cima desse aluno, ele teria muito mais sucesso no final da sua vida exatamente escolar, né? Por isso que as escolas, quanto mais você diz, a escola é tradicional, a escola é construtivista, você acaba criando, vamos dizer assim, um estereótipo de criança, entendeu? E aí é um tipo de criança apenas. Então, você acaba criando uma gama, assim, uma ramificação, muitas ramificações daqueles que são tidos como os anormais da escola, né? Então, as escolas têm lá encaminhamentos para psicoterapeutas, para isso, para aquilo, justamente porque quanto mais você fecha, mais limitado na sua linha pedagógica você mais, vamos dizer assim, anormalidades você vai criando no seu espaço da escola. E que não é da criança. A gente tem percebido isso bastante, né, ultimamente. Encaminhamento de criança para psicólogo, para, enfim, psicoterapeuta, vai cuidar que seu filho tem isso, tem aquilo. Está se criando muita necessidade em cima desses profissionais hoje em dia, na sua opinião? Então, muita. É porque a escola, quanto mais a escola se fecha, mais vai pipocando mesmo as coisas. A escola não consegue acompanhar o ritmo dos jovens, dos adolescentes, das crianças, não consegue acompanhar a demanda deles. A demanda é de pensamento mesmo, porque está muito presa nas suas crenças, está muito presa de que é o templo do saber, né? Então, aí as crianças vão tentando escapar, vão tentando falar outras coisas, vão tentando pensar outras coisas. E nem sempre é aquilo que a escola
escola suporta ou aguenta. Eu não estou falando de casos de violência na escola, estou falando de coisas assim. Uma criança que seja mais questionadora, por exemplo. Exatamente. Que não concorda com algumas coisas que o professor diz. Ele já vai ser visto como o bagunceiro da turma. Ou que quer causar a baderna na classe. Exatamente. Ou a criança que, bom, não gosta de determinado assunto, a escola só fica em cima daquele assunto, ele acaba se isolando, ele é tido como uma criança antissocial, ou sei lá o quê. Né? Então, quanto mais a escola se fecha, mais casos dessa natureza aparecem. E os pais, percebendo esse tipo de coisa, percebendo que está sendo chamado com mais certa frequência na escola para conversar sobre isso ou aquilo, que o filho está causando problema, que atitude que ele deve tomar? Ele deve começar a questionar a escola pelo tipo de educação que está dando, ou de repente, sei lá, como que ele pode fazer para fiscalizar isso mais de perto? Trocar o filho de escola? Enfim, que atitude que ele deve tomar em relação a isso? Eu acho sempre, isso a linha pedagógica, ela ajuda um pouco, sabe? Porque uma escola que é muito tradicional, muito fechada, tem mais verdades, né? Acredita mais nas suas verdades. Então, não quer muito escutar as famílias. Então, quando as famílias trazem um questionamento, eles acham que simplesmente bom, você não está aqui no dia a dia, nós aqui sabemos, o seu filho é assim, ponto final. Se a escola for mais aberta, tiver mais vamos dizer assim, encarar mais essa conversa com as famílias como uma parceria, então eles vão querer escutar o que o filho ou a filha levam para casa, porque isso é importante. Às vezes as crianças na escola, às vezes não, quase sempre, elas se comportam de uma determinada maneira e chegam em casa e são totalmente diferentes, ou trazem coisas que, bom, na escola eles não querem falar. Então a parceria precisa acontecer, justamente porque a gente tem um bem em comum. Criança, família, escola, família tem esse bem em comum que é a criança, né?